satisfação. Eu olho para o céu e vejo uma luz. Proponha então para mim somente olhar a ti, somente olhar a ti, Senhor, somente olhar a ti, Senhor, somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em seu altar, Senhor, e não olhar atrás. Graças a Deus, e não olhar atrás. É verdade, né, irmãos? Somente olhar para Jesus e não olhar para trás. Então nós vamos ser vencedor, porque Deus nos trouxe esta vitória. E quando nós somente olhamos para Jesus, queremos estar mais perto dele, não é? Junto com ele. Quando uma pessoa ama, ela quer estar perto de quem ama. Oh, irmãos, seja assim comigo, seja assim com você, seja assim com todos nós. Graças a Deus, porque, irmãos, coisa maravilhosa é Jesus. Aleluias. Ele disse na sua palavra, ele disse aos discípulos que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, Deus estava conosco todo esse ano de 2025, não é verdade? Ele estava comigo, estava com você, estão com todos aqueles que Ele ama e que amam Ele também. Amém, irmãos? Então, somente eu quero estar mais perto de Ti, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Graças a Deus. Graças a Deus, mais perto, Senhor. Ajuda-me. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti, ainda que seja dor que me una a Ti. Sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar,
maravilha, não é? Mais perto do Senhor. Cada dia mais estamos mais perto do Senhor. Cada dia mais estamos nos aproximando da vinda do Senhor. Irmãos, qualquer dia desses, o Senhor virá. E esse mundo nem vai ver, mas a noiva vai ver. A noiva de Jesus vai ver. Então, quando estamos na hora difícil, se tu minha alma, a Deus suplica. Suplica a Deus que Ele te ouve. A Bíblia diz que Ele ouve e responde às orações. Graças a Deus. Se tu minha alma a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa nos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verá. Porque te abate a minha alma e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verá. Você vai vê-lo, amém? Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém? De novo. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, mais um pouquinho Jesus virá. Porque bem cedo Jesus virá. Graças a Deus. Aleluia, né, irmãos? Bem cedo o Senhor Jesus virá. Nosso profeta diz que nosso Senhor Jesus Cristo virá numa manhã, né? Numa manhã. Mas ele não disse o dia, porque nem ele sabe qual o dia e qual é a hora. O Senhor Jesus falou que o dia
e a hora ninguém sabe, nem ele sabia, mas ao Pai está reservado o dia e a hora da vinda dele para buscar o seu povo. Graças a Deus. Vamos estar prontos, irmãos, amém? Vamos cantar, porque, irmãos, o povo de Deus é um povo valente, irmãos. Graças a Deus. Senhor Jesus é bom. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Não deixa a sua cruz, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar, ser valente. Seja que onde for, escudando no Senhor, mostrarás o seu valor, ser valente. Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, escutando do valor, cheio do Consolador, ser valente, aforismo com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, o Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil, em terra ou mar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com valor, cheio do Consolador, ser valente. Glória a Deus. Amém, irmãos? Ser valente, não é? O inimigo às vezes vem te afrontar, irmãos. Resista a ele. A palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Vou chamar nossa irmã Noemi. Ei, irmã, valente essa aí, viu? Bem louvar ao Senhor. Graças a Deus. Jesus é bom, né, irmãos? Irmãos, se Jesus não estivesse ao nosso lado, como diz o Salmo, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos já nos teriam engolidos vivos. Mas Ele está conosco, amém, irmãos? Graças a Deus. E maior é aquele que está conosco que aquele que está lá fora. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe o pequeno rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo vil já desprezei, e teu caminho abominei, mas te suplico, ó Salvador, a ti me leva, Redentor. Mais perto sim, ó, junto a ti me leva a mim.
ao céu em que meu Salvador contigo esteja sem temor. Do mundo não encontro paz, pois ele não me satisfaz. Aqui só tenho que sofrer, contigo quero, pois, viver. Mais perto sim, ó, junto a ti me leva a mim, ao céu em que meu Salvador contigo esteja sem temor. Desejo sim aqui viver, por tua causa me bater, já pela fé eu avistei o lar em que descansarei. Mais perto sim, ó, junto a ti me leva a mim, ao céu em que meu Salvador contigo esteja sem temor. A tua glória já no fim, ó meu Jesus, me leva a mim e me sustenta até chegar às portas do celeste lar. Mais perto sim, ó, junto a ti me leva a mim, ao céu em que meu Salvador contigo esteja sem temor. Amém. Graças a Deus. Nosso irmão Gênesis. Irmão Gênesis. Amém. Graças a Deus, né? Aleluia. Jesus é bom, não é, irmãos? Ah, se não fosse Jesus que está ao nosso lado. Ah, irmãos, graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. Há momentos na vida que a gente chora. Há momentos na vida que a gente sorri. Mas a vida é mais linda que o pôr do sol. Mesmo com lágrimas, o importante é conseguir viver. Se choro, se canto, o meu Jesus conhece bem o meu coração. Mesmo com lágrimas, te louvarei, Senhor. No fim da luta receberei o meu galardão. Há momentos que tudo parece escuro, palavras que às vezes ferem o nosso coração. Mas a vida é mais linda que o pôr do sol. Mesmo com lutas, cante a Jesus uma canção. Se canto, se choro, o meu Jesus conhece bem o meu coração. Mesmo com lágrimas,
coração. Mesmo com lágrimas, te louvarei, Senhor. No fim da luta receberei o meu galardão. Mesmo com lágrimas, te louvarei, Senhor. No fim da luta receberei o meu galardão. No fim da luta receberei o meu galardão. Graças a Deus. Aleluias, né, irmãos? Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Como Deus é muito bom. Nós às vezes falhamos, mas consertamos, e Ele permanece fiel, como São Paulo disse aqui na palavra. Ainda que nós somos infiéis, Ele permanece fiel. E depois de tudo de ruim que fizemos, porque, irmãos, nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Então Deus olha para mim, para você, não vê pecado em nós, mas somos pecadores, sim, estamos nesse corpo, mas tudo está perdoado, tudo está debaixo do sangue de Jesus. E então, depois de tudo isso, quando chegarmos lá no céu, ainda vamos ter um galardão. Amém, irmãos? Irmãos, é coisa gloriosa, não é? Amém? Deus é bom. Ah, Jesus é bom demais. Graças a Deus. Nossa irmã Stephanie, venha louvar ao Senhor. Porque, irmãos, olha, Deus não é egoísta. Deus é soberano, irmãos, amém? Ele é poderoso para fazer de mim e de você novas criaturas e nos dar ainda o Espírito Santo para nós continuarmos nesta caminhada difícil, mas Ele está conosco, amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a sua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Sua vergonha e teu desprezo Ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a sua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus,
levou. Carregue a sua cruz juntinho dele e a força dele te torna capaz. E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Aleluias, né, irmãos? Bendito seja o Senhor para sempre. Aleluias. Vamos cantar. Nosso Deus é forte. Nosso Deus é forte, irmãos. Ele sustenta todo esse universo e ainda sustenta a eternidade. Amém, irmãos? Graças a Deus. Bendito seja o Senhor Jesus para sempre. Aleluias. Deus, tu és o meu Deus forte, o grande é o Shaddai, todo poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor é Cristo, o nome sobre todos, pelo qual existo. Jireh, Deus da minha salvação. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está, é o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, Destequenou Yahvé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, Destequenou Yahvé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, tudo governa. Graças a Deus. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor é Cristo, o nome sobre todos, pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão. Shalom,
Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Esse que foi a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Esse que foi a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus. Tudo governa, graças a Deus, tudo governa, tudo governa. Ele governa todas as coisas, graças a Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, venha sobre nós com as bênçãos maravilhosas que o Senhor tem para nós aqui nessa noite. Uma palavra só, Senhor, pode mudar toda a nossa vida, como nos diz o nosso profeta. Agora te pedimos para que abençoe a oferta a ser alçada nesse momento. Abençoe a cada irmão e irmã que assim o deseja fazer, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos, amém. Graças a Deus. Irmãos, existia uma viúva no tempo de Eliseu. Perdeu tudo o que tinha, mas não perdeu a fé, não é? E aí o que ela fez? Ela falou com Deus e Deus mandou o profeta Eliseu lá e falou: o que você tem na sua casa? Só tem uma botija de azeite, serve, é o suficiente. Amém, irmãos? Deus quer ver sua fé, mesmo se pequenina, é o suficiente para Ele fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Graças a Deus. Faltava tudo, só tinha um pouco de azeite em uma botija no canto da casa. Faltava pão, e quem olhava no fogão não encontrava lenha, nem fogo, nem brasa. É verdade. Viúva sem nada, viúva sem nada, o povo assim falava. Faltava amigos, apenas alguns inimigos, certos cobradores se aproximavam. Outros assim falavam: queremos levar os seus filhos para serem escravos. E ela chorava. Viúva sem nada, viúva sem nada, o povo assim falava. Mas, olha que bênção. Deus ouviu ela chorando, então se comoveu e fez com que ela se lembrasse do profeta seu. É verdade. Lembra do teu profeta, aleluia. Uma viúva em busca de Eliseu, ela buscou, aleluia. Vai, disse o profeta assim, aleluia. Ele já falou pra mim que vai te abençoar, que vai mudar a história. A partir de agora, traga mais vasilhas, porque o azeite vai multiplicar até transbordar. Agora, quando multiplica a sua vida, seus filhos não serão escravos e você não vai dever mais um centavo, porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. Na casa que faltava, agora vai sobrar. Viúva que chorava, agora vai cantar. Onde não tinha nada, hoje vai ter tudo. Aquele que cobrava, agora vem pagar. O fogão que era frio, agora está queimando. O segredo vazio está transbordando. Quem te viu sorvendo, agora está vendo Deus te abençoando. Agora, seus filhos não serão escravos e você não vai dever mais
chorando, então se comoveu. Olha, irmão, Deus é bom, não é? E mesmo que ela se lembrasse do profeta seu. Ei, irmão, que coisa boa. Então se viu uma viúva em busca de Eliseu. Busca Eliseu, que é a palavra. Vai, disse o profeta assim: Deus já falou pra mim que vai te abençoar, que vai mudar a história a partir de agora. Traga mais vasilhas, porque o azeite vai multiplicar até transbordar. Agora, seus filhos não serão escravos e você não vai dever mais um centavo, porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. Na casa que faltava, agora vai sobrar. Viúva que chorava, agora vai cantar. Onde não tinha nada, hoje vai ter tudo. Aquele que cobrava, agora vem pagar. O fogão que era frio, agora está queimando. O celeiro vazio está transbordando. Quem te viu sofrendo, agora está vendo Deus te abençoando. É verdade. Agora Deus te abençoa. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Irmão, Ele quer encher a sua casa de Espírito Santo. Aleluia. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. É sempre uma alegria, não é? Estar na casa do Senhor, é sempre um privilégio, é sempre uma honra quando você pode estar na casa do Senhor. Agradeça. Muitos não podem, muitos desejam, mas não podem. Hoje nós passamos por... a minha mãe já vinha sentindo mal há alguns dias, não é? Com aqueles enjoos que às vezes a acometem. E ela hoje precisou ir ao hospital, tomar um soro. Minha esposa, Vânia, e minha irmã Rebeca foram com ela. E nós ficamos em casa, eu e ele, ficamos conversando ali um pouco a parte da tarde. Até nos atrasamos um pouquinho aqui, porque estávamos demorando para se arrumar. Mas a gente começa a refletir, não é, irmãos? Como a vida passa rápido. E hoje a mensagem de hoje, o pastor ia trazer a mensagem para vocês, mas ele pediu que eu fizesse a mensagem hoje para os irmãos aqui. E ela vem a falar exatamente sobre isso, o pão da vida eterna. Nós somos aquilo que nós nos alimentamos. Daquilo que você se alimenta, seja na sua vida pessoal, aquilo que você come. Você pode conhecer os alimentos, saber seus nutrientes, pode saber tudo. Mas se você não se alimenta dele, não adianta nada. Tem muitas pessoas que são assim, não é? Eles têm remédio para tudo, não é? A nossa avózinha, a nossa bisavó, ela é assim, não é? Ela tinha um remédio para tudo. E às vezes eu perguntava para minha avó assim, por que a senhora não usa? Eu não preciso. Então às vezes, muitas vezes, nós conhecemos os nutrientes do alimento, sabemos que ele faz bem, mas eu não gosto, não tem um bom sabor. E assim é com a palavra de Deus. Jesus é o nosso alimento, é o nosso pão. Mas eu preciso me alimentar dele. Senão não adianta nada. Mas antes nós temos os recados para dar, né, irmã Stephanie? É isso aí, então vamos lá. Primeiro temos o encontro, né, irmã Jane, dos jovens. Estão todos convidados. Hoje nós não temos transmissões. É importante, irmãos, sempre que você vir louvar aqui ao Senhor, não é? Eu sempre falo para o irmão Emerson, né? E para os irmãos aqui, começa a cantar sempre hino da harpa e do cantor cristão, né? Primeiro que são hinos maravilhosos, abençoados demais da conta. E não tem erro. E segundo que a internet hoje, ela é dinheiro, não é? Então os hinos, eles têm valor. E às vezes você canta um hino de um cantor famoso e aí eles vêm nos cobrar e às vezes eles bloqueiam o nosso canal. O nosso canal hoje foi bloqueado exatamente por um hino que pertence a uma igreja aí. Mas, infelizmente, o evangelho é dinheiro, não é? Não é para ser assim, mas se tornou isso, é monetário. Então, hoje nós tivemos um bloqueio, mas o nosso irmão Dona Irã está gravando o culto e depois vai passar para os irmãos, mas é devido a isso.
devido a esse evangelho financeiro, evangelho que não traz salvação para ninguém, mas ele traz igrejas grandes, ele traz cantores maravilhosos, com bandas cobrando cachês imensos, não é? Eles cobram cachês até mais caros do que os homens do mundo, não é? Não vem aqui à casa do Senhor fazer um louvor se não tiver um cachê, se você não pagar o hotel mais caro da cidade. É assim que funciona esse evangelho que pregam por aí, não é? E até gente da mensagem faz isso também, não é? Infelizmente. Mas o nosso Deus, ele é um Deus que ele opera onde os humildes se alegram somente em ouvir a sua palavra. Mas eu quero dar um testemunho. Tem um conto dos jovens ali, ó. Nossos irmãos de Caratinga, né, estão se movimentando lá para vir também. Nós já oferecemos já para os irmãos de São Paulo, os irmãos de Caratinga. O de Aracaju não tem jeito, né, Majane? Nós é de avião, né? Mas de lá nós já oferecemos o transporte. Se os irmãos tiverem interesse de montar lá o grupo de jovens junto com os pais, né, irmãos? Quando a gente fala jovem, a gente fala o jovem e seus pais, né? Porque eles também têm que ir junto, não é? Participar, né, de todo esse trabalho que aquele casal maravilhoso ali está fazendo. E quando você vai junto, né, você influencia o seu filho a participar de algo que Deus tem uma bênção para ele. E Deus tem sempre uma bênção, irmãos. Olha só. Coloca a imagem desse carro aí, irmã, por favor, aí na tela. Esse micro, era um veículo nosso, e ele foi colocado à venda, e ficou mais de um ano para ser vendido. Um carro que estava com a documentação difícil, porque ele é de outro estado. Mas é porque esse carro tinha um propósito. Deus tem sempre um plano. E muitas pessoas se interessavam, mas como a documentação não estava pronta, a pessoa não podia esperar. Mas teve uma pessoa chamada Romualdo, Deus abençoe meu irmão Romualdo lá no Rio de Janeiro, uma igreja das Assembleias de Deus, tem 75 anos de vida. E eu fico muito admirado quando eu vejo igrejas assim, onde as pessoas estão envolvidas no propósito de evangelizar, de cuidar. E a alegria deles era ter um carro assim, para que as pessoas pudessem ser transportadas para os encontros, os jovens, os casais, da igreja, nos retiros da igreja. E eles, mesmo tendo 75 anos de vida, eles não tinham uma condição financeira suficiente para comprar um carro tão bom assim. Mas olha como Deus prepara, irmãos. Eu me emociono porque Deus que prepara, não somos nós. A minha esposa sabe disso. E como esse carro ficou parado, nós fomos fazendo toda a manutenção dele preventiva, consertando tudo que acontecia. Nós fomos consertando e arrumando. Esse carro não tinha um problema, um defeito. Ficou um carro muito novinho. Mas as pessoas vinham e tinham o documento. E o pastor Romualdo, ele ficou esperando. Ele falou: irmão, eu vou esperar. Esse carro é meu, é de Deus, para a obra do Senhor. Eu falei: amém, irmão. E a documentação ficou pronta, finalmente ficou pronta. E aí eu liguei para ele e falei: irmão, a documentação está pronta, amanhã eu estou aí. E eu falei: olha, irmão, você vai para o Rio de Janeiro, né? Ah, irmão, esse carro não é para mim não, esse carro é para a igreja. E esse carro já serviu de transporte para a obra do Senhor lá em Caldas Novas, não é, irmã Josi? Esse carro é abençoado. Irmãos, quando as pessoas entenderem que o evangelho é tão simples assim. E aí, eles chegaram 2 pastores e mais um mecânico que é membro da igreja, e olharam o carro todo, né? Mas no dia anterior, eu me senti tocado pelo Senhor. Ele tinha 2 pneus novinhos na frente, e os de trás eram novinhos, mas eram pneus recalchutados. O pessoal trabalha com transporte, como é dentro da cidade, né? É um pneu que tem uma boa qualidade, uma boa durabilidade, e custa 30% só do valor de um pneu novo. Deus falou no meu coração assim: dá 4 pneus novos para esses irmãos. E eu falei: irmão Paulo, vai lá na loja lá do seu amigo lá, pega 4 pneus lá, depois eu vou acertar com ele lá. E coloca os pneus no ônibus lá e deixa lá. E eles chegaram, irmãos, e ficaram com uma alegria tão grande. Eles já tinham trazido até os adesivos para colocar no ônibus já. Mas eu sou uma pessoa que eu fico muito em oração. Todas as nossas viagens, todo o nosso trabalho, eu sou muito grato a Jesus, porque quem já viajou para Caratinga sabe como é que é a estrada de Caratinga. Nós já fomos para lá 3 ou 4 vezes já, não é?
um carro cheio de gente, fomos para São Paulo, fomos para Aracaju, né? De carro também, e fomos para Cristianópolis, fomos para muitos lugares aqui, e levando os irmãos dentro desse carro. E é nossa responsabilidade, quando nós colocamos as pessoas dentro de um carro, para viajar para algum lugar. Mas é porque nós temos um Deus poderoso que cuida, não é? Em todas as viagens nossas, se aconteceu algo, foi algo pequenininho que foi resolvido, nada de grave aconteceu, Deus nos guardou e nos protegeu em toda a viagem. E eu coloquei esses homens aí dentro desse carro, mesmo não tendo responsabilidade nenhuma com eles, né? Eles compraram um carro e queriam levar para o Rio de Janeiro, dirigindo. E eu falei, eu vou ficar em oração até esse pessoal chegar lá. E na saída, ele falou assim, irmão, eu queria que você fizesse uma oração para nos abençoar na nossa viagem. Eu senti de Deus que você vai orar e nossa viagem vai ser abençoada. Eu falei, amém, irmão, sou vaso. E aí fiz uma oração e durante a oração eu falei, Senhor, que esse veículo seja um instrumento na tua obra. Ele seja possível para salvar vidas. Ele já fez isso uma vez. E ele continue o seu propósito. E aí terminei a oração, eles entraram no carro e foram embora. E eu esqueci, esse carro tem um aparelho lá, aquele tipo um GPS, um rastreador, obrigado, irmão. Ele tem um rastreador e eu deveria ter tirado e eu não tirei. Eu falei, nossa, eu esqueci. Olha Deus trabalhando também. E aí eu olhei no meu celular ali e eu fui acompanhando a viagem deles. Cada lugar que eles iam, o Senhor, obrigado até agora, Ebenezer, né? Até aqui o Senhor nos ajudou e fomos orando. Até que eles chegaram no Rio de Janeiro, ele nem sabe que o carro tem, nem falei com ele ainda, vou pedir o aparelho de volta. E chegaram em paz, né? Minha esposa estava acompanhando, ela sabe disso. E aí ele mandou uma mensagem, consegue colocar aí, Steph, a mensagem dele aí, ó? Aí tá aí, ó. A paz do Senhor, irmão Davi. Chegamos tudo bem, graças a Deus. Nenhuma ocorrência, conforme o irmão orou. Ganhamos uma alma para Jesus no caminho. Meu Deus é maravilhoso, né? Não importa o semeador, o que importa é a semente. E se você leva a semente de Jesus, por onde você passar, almas serão tocadas, porque o que importa, irmãos, é a alma ser salva, o resto não importa. A sua prosperidade financeira, a sua prosperidade que ela é algo maior, que ela é a sua felicidade, o seu lar abençoado, o seu lar feliz, tudo isso faz parte de uma prosperidade. As pessoas confundem prosperidade só com financeira, e não é só financeira, ter saúde é uma das maiores, é a maior prosperidade que você pode ter hoje. Olhando para minha mãe hoje, a minha esposa esteve com ela no hospital ali. Temos oração para fazer pelo nosso irmão Isaac, Leandro aqui também, que está passando por uma batalha muito grande no hospital. E a gente entende que o que importa é você ter salvação. Sem salvação, meu amado, nada mais na sua vida faz sentido. Só Jesus faz sentido. Né, irmã Eunice? Quando você está na casa do Senhor, quando você está aqui em oração, você está cumprindo aquilo que Deus pediu para você fazer. Amém? Tem mais recados aí, irmã? A Santa Ceia amanhã, não é? Nós íamos sendo batizados, mas o pastor ficou um pouco resfriado aí esses dias aí. Então amanhã não teremos o batizado, teremos somente a Santa Ceia. Semana foi uma semana de muita luta, eu sei, né? Passamos por ela, mas sabemos que é uma semana de preparação, que você tem um dia, um local marcado com Deus para conversar com Ele, falar com Ele. Senhor, perdoa onde foi que eu errei, perdoa onde foi que eu falei algo que não deveria ter dito. Perdoa, Senhor. Independente de qualquer situação, peça perdão ao Senhor. Você nem sabe às vezes o que você falou muitas vezes. Às vezes um olhar, um gesto que você fez, né, magoou uma outra pessoa. Peça perdão ao Senhor. Fala, Senhor, qualquer coisa que tenha, me perdoa. E venha tomar a Santa Ceia do Senhor. Porque é alimento para você, é cura para o seu corpo, é perdão para os seus pecados. E você está cumprindo a doce promessa que Jesus deixou para nós.
relembrarmos como vai ser feito aqui, não é, irmão? Vocês vão acompanhar aqui a nossa cantata. Não pode esquecer da cantata, né, irmã Stephanie? Olha aí, ó. É a cantata do berço à cruz, da cruz à vida. Porque vai ser contada toda a história do nascimento, a vida, morte e ressurreição do nosso Salvador. E é o momento mais importante para o cristão, irmãos. É o momento que você tem que refletir e olhar para você dentro de você mesmo e falar: Senhor, estou fazendo aquilo que o Senhor tem pedido para me fazer? Tenho andado nos seus passos, seguido os teus caminhos? Tenho realmente sido um cristão, não de 5 minutos, mas um cristão o meu tempo todo? Tenho obedecido a tua palavra 24 horas por dia, 7 dias por semana? Tenho sido fiel aos teus mandamentos continuamente? É ali que você vê. E pessoas, como diz aqui a mensagem do pastor, elas são pessoas que caminhavam com o mestre, e elas queriam o que do mestre? Alimento, o pão, o peixe, o alimento. Queriam cura, milagres, bênção, prosperidade, salvar o casamento que ia por água abaixo devido à falta do vinho, a ressurreição do irmão que morreu, a cura da filha que estava enferma e depois já tinha morrido também. Mas quantos queriam salvação? Quantos queriam tirar o mestre da cruz? Foram muito poucos. No final foram 11, não é? Fora as irmãs que estavam ali. Que Deus nos abençoe e que nós possamos a cada dia, com a nossa cantata, ouvir de alguém, irmão. Seja um pescador, faça o trabalho do Senhor. Nós não trabalhamos numa igreja que busca nada financeiro, nem um ganho financeiro. Nós queremos que as almas sejam salvas. Tanto é que o assunto que menos se fala aqui na nossa igreja é dinheiro. Então nós falamos de salvação. Então, ao você convidar a pessoa para vir à casa do Senhor, você está fazendo o trabalho que Jesus colocou você para fazer. Você não tem que ser pastor, evangelista, ministro, diácono. Você tem que ser um semeador, um pescador. Aí você vai estar fazendo um trabalho maravilhoso para Jesus. E Ele fica feliz. Porque quando você nega isso, nós estamos crucificando Ele de novo. Dói, mas é verdade. Quando nós não fazemos esse trabalho que Ele nos mandou, de dar salvação para as pessoas, o corpo dele sangra lá no altar. Tem mais algum recado, irmã Stephanie? Caminhada da Conquista, muito bem, irmão Emerson. Amanhã de manhã, Caminhada da Conquista. Aos irmãos que não vão assistir agora, mas depois, não é? Amanhã às 7 horas da manhã, é isso, irmão Emerson? Depois já voltamos para a Santa Ceia, tá certo? Diga, irmão. Verdade. E no final de semana que vem, então, como nós estamos com uma estrutura muito grande para ser montada aqui, sábado vai ser totalmente ocupado aqui nessa parte da frente. Os irmãos já viram que nós diminuímos um pouco aqui os bancos para dar mais espaço, porque a peça realmente vai ficar algo maravilhoso, irmãos, algo maravilhoso. E quando eu falo maravilhoso, não é porque tudo que foi feito, né, de cenário, de luzes, né, de som, tudo isso está maravilhoso, está impecável. Mas não é isso que vai fazer a diferença. É o envolvimento dos irmãos em todo esse trabalho, a renúncia de cada um deles aqui, vindo ensaiar, vindo se esforçando para fazer o papel da forma melhor possível. Não temos atores profissionais aqui, mas temos irmãos que optaram por renunciar. E Deus está enxergando tudo isso. Irmãos que vocês nem imaginavam estar aqui, fazendo algo aqui, vão estar. Uns já estão acostumados a trabalhar nos cenários aqui da casa do Senhor, mas alguns vão te surpreender. Porque o trabalho não é nosso, irmãos, o trabalho é dele. É Ele que escolhe, é Ele que chama. Você não está aqui à toa, você não está aqui porque você quis. Você está aqui porque algo te chamou para você estar aqui. Amém? Mais algum recado, irmão? Então, final de semana que vem, nós vamos trabalhar essas informações aí com os irmãos diariamente, durante a semana, não é?
para que os irmãos possam estar sempre recebendo as mensagens. É 1 dezembro que a gente vai ter um trabalho muito forte aqui. Nós temos algumas modificações aqui para auxiliar os irmãos que têm mais idade também a subir aqui no púlpito. Então, algumas alterações que fizemos que vão demandar tempo. E depois já temos o dia 31 também, que já já temos o final de semana lá, não é, irmão Márcio? E que também teremos o encontro dos jovens. E depois já teremos o dia 31. Os nomes estão tudo bem, né, irmão? A lista está vindo, tudo certinho, né? Você que não deu seu nome ainda? Tá, vamos ter os ensaios marcados já. E você que não deu seu nome ainda e quer louvar, quer dar um breve testemunho, não tem problema, né? Se você, como eu, não sabe cantar, né? Pode dar um testemunho, pode trazer uma palavra, desde que, né, não se alongue muito, para que não tome o tempo dos outros irmãos, também é bem-vindo. E estaremos juntos aqui em mais uma virada de ano, mais um agradecimento a Deus, né, por tudo que Ele tem feito por nós, irmãos. Deus tem feito muitas coisas por nós. Certo, irmã? Certo? Então, muito bem. A mensagem de hoje, ela se chama O Pão da Vida Eterna. Mensagem maravilhosa, como sempre, Pastor Leonel. E vamos ler na Escritura Sagrada, no livro de São João 6, versículo 35. Se você está com sua Bíblia aí, faça a leitura. Nós estamos melhorando a vista, viu, irmãos? A nossa vista está melhorando, já vamos começar a parar com essa letra maior aqui, tá bem? E diz assim a palavra do Senhor. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crer em mim jamais terá sede. Meus irmãos e irmãs, Jesus Cristo nasceu em Belém, e Belém quer dizer casa do pão de Deus. Olha que maravilha, casa do pão de Deus. Portanto, de Belém saiu não um pão comum, mas o pão da vida eterna, Jesus. O pão que desce diariamente sobre o cristão. Jesus Cristo é a nossa Belém. Ele é a casa do pão de Deus. Este é o verdadeiro pão que desceu do céu. Aquele que vem a Jesus Cristo jamais terá fome. Aquele que se alimenta de Jesus vive por Ele, pois Cristo é a palavra. Por isso está escrito em São João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o verdadeiro pão é a palavra de Deus. Quando você está alimentando-se da palavra, você está se alimentando do Espírito Santo. Lembra que eu falei no começo que nós sabemos que temos os nutrientes e não nos alimentamos daquele alimento? Assim é a palavra. Talvez tenha coisas aqui que sejam indigestas, não é? São indigestas. Tem coisas aqui que não desce bem. É difícil. Ser cristão não é fácil, não. É difícil. Ser do mundo é fácil. Está tudo liberado. Agora, ser cristão, não. Ser cristão tem que obedecer a palavra. E não pode obedecer a palavra de meia pataca, como dizem, não é? Não. Tem que obedecer a palavra 100%, como diz o meu pastor. Ele usa muito essa frase, né? 100%. Quando você está se alimentando da palavra de Deus e está meditando nela, você está alimentando o seu espírito e a sua alma. Assim como você alimenta o seu corpo, você precisa alimentar a sua alma. E como é que eu alimento a minha alma? Com a palavra de Deus. Somente com a palavra de Deus eu alimento a minha alma. Hoje nós estamos vivendo num tempo, irmãos, que nós somos o tempo todo bombardeados por coisas que vão consumindo o nosso tempo. Toda manhã,
a minha esposa faz um café da manhã para o irmão Paulo, para a irmã Jéssica, para a Odília, pessoas que trabalham conosco ali, a irmã Suécia, às vezes. Ela prepara um bom café da manhã, logo cedinho, para que eles possam chegar do trabalho e poder se alimentar em casa. E é o horário que a gente faz uma oração e começa a conversar sobre coisas, né? Trabalho, outras coisas. E a gente começa a entender assim, surgiu o assunto e o irmão Paulo falou assim, mas o nosso tempo era um tempo muito bom, a gente tinha muito tempo para brincar, para correr na rua, para fazer coisas que os jovens de hoje não fazem mais, não é? Mas é isso. Nós, não é que o dia encurtou, nós é que colocamos tanta coisa no nosso dia que as nossas prioridades acabam não sendo mais as coisas de Deus. O tempo para ouvir as historinhas da irmã Neuza Rabelo, por que a gente ouvia com tanta alegria, era tão gostoso sentar ali, sabe? Irmãos, quem viveu a nossa época, quem é do nosso tempo aqui de criança, a irmã Neuza, né, pode falar muito bem sobre isso, e muitos aqui também. Ambiente muito pobre, na época do frio, muito frio, chovia dentro da igreja. O ambiente não tinha nenhuma riqueza. Hoje tem a tecnologia, né? E a gente sentava assim, para assistir ela contar histórias da Bíblia. E ela contava com tanto amor, com tanto carinho, que a gente entrava, a gente, como diz Naí, a gente viajava com a irmã Neuza ali, né? Davi, Sansão, e toda a história, né? E ela ia contando e a gente ia viajando. E por que a gente gostava tanto assim? Porque a gente não tinha a televisão, a gente não tinha o streaming, não tinha os Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada disso. Não tinha videogame, nada. A gente tinha as histórias da irmã Neuza. Então, hoje, o grande desafio, quando a minha esposa escolheu a escola para o meu filho Benjamin, para que o nosso filho tivesse uma educação diferente da educação que tem hoje no mundo, ela escolheu uma escola que a criança brincava com pneu, brincava com bola, era uma educação que fazia os próprios carrinhos ali de madeira. No dia eu fiquei assim, nossa, mas será? Ela, fica tranquila, confia que eu estou fazendo a coisa certa. Então, irmãos, trazendo isso para o Evangelho, é a mesma coisa. Nós temos que buscar a cada dia nos alimentarmos mais e mais da palavra de Deus. Mas não é só alimentar por alimentar, é alimentar mesmo, saborear. Você precisa aprender a saborear. Minha mãe passou hoje o dia com indigestão. A Vânia arrumava uma coisa, não está bom. A Rebeca arrumava outra coisa, não está bom. É isso. Você às vezes come o alimento, não está bom. Para o cristão que quer realmente ter uma vida nova, ele tem que saborear o Evangelho. O pão da vida para ele tem que ser saboroso. Sabe aquela mesa maravilhosa? É assim que tem que ser para nós a palavra de Deus. E a casa de Deus. E tudo que a gente faz para Jesus. Tem que ser saboroso. Tem que ser feliz. Porque se não está, algo está errado, irmãos. Precisamos algo consertar. Não é? Precisamos conversar com o chefe, falar assim, olha, me ajuda a melhorar. Algo não está bem ainda. Eu preciso ser diferente. Por quê? O irmão Brana disse numa mensagem uma vez assim, hoje, veja bem, hein? Hoje, não importa quantas organizações tenhamos. Não é? Tem muitas, não é? Não importa quantas organizações tenhamos, Cristo ainda é a Belém do cristão. Aleluias. Jesus Cristo, a palavra, Ele é o pão e a água da vida eterna. Irmãos, não tem nada que supere a Jesus. Nada. Pode vir como diz o apóstolo Paulo, vi um anjo do céu falar em uma língua maravilhosa, cantar ao seu ouvido uma música doce. Se estiver fora da palavra, está errado. É só Jesus.
Só Ele. Se você se rende a Ele, sabe por quê? Porque é muito interessante a salvação. Muitas pessoas acham que a salvação ela é por mérito. Ah, mas eu sou bonzinho, eu vou à igreja, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu respeito o meu pastor, eu amo meu irmão, eu sou um cidadão de bem. Não é mérito seu, é graça. E por que é graça de Deus? Porque é glória para Ele. A glória não é nossa. Por isso que nós não somos salvos por mérito, nós somos salvos pela graça. Porque quando você é salvo pela graça dele, a glória também é dele. Entenderam como é que é a coisa maravilhosa? O Evangelho é maravilhoso, irmãos. Eu sou fascinado pelo Evangelho. Sabe por quê? Ele é extraordinário, ele muda vidas que as pessoas achavam que não tinha mais como mudar. Quando eu conversei com aqueles 2 pastores, com aquele mecânico ali, eu senti uma empatia tão grande, uma energia maravilhosa tão grande, que eu comecei a olhar para as pessoas, como eu sempre falei, quando você olha para alguém com o olhar de Jesus, meu amigo, meu amado, tudo muda, tudo muda, tudo muda. Porque o olhar dele é diferente. E para ter o olhar dele, precisa ter ele aqui dentro. Então, a salvação nossa depende somente dele. Você pode fazer tudo o que você quiser, humanamente você fazer. Se não tiver a graça, vai chegar naquele dia, ele vai falar, não te conheço. Não te conheço. Que frase horrível, não é, irmãos? Não te conheço. Vamos seguindo. Portanto, Jesus Cristo é Deus manifestado em carne humana. Somos salvos pelo sangue do Cordeiro, que foi derramado na cruz do Calvário. Se esse sangue não fosse derramado, não haveria salvação para nós. Velho Testamento acabou. Não tem gentio nessa história. O pão que nasceu em Belém morreu pregado em uma cruz. Mas esse pão divino, através do Espírito Santo, ele foi dado a todos os homens que aceitaram recebê-lo. Ele tá querendo tirar essa gravata faz algum tempo já, irmão. Ajuda ele aí, porque ele já não queria essa gravata hoje já. O próprio Jesus disse em João 6,54, aquele que comer a minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quando Jesus disse essa frase, o que aconteceu? 70? Ficou louco esse homem. Como é que nós vamos comer a carne dele e beber o sangue dele? Vamos embora. Por quê? Desconhecimento da palavra. É simbólico. Aqui nos traz a Santa Ceia. Mas eles não entenderam. Por quê? Porque eles andavam com a palavra, caminhavam com a palavra, conheciam a palavra. E qual era o maior erro deles? Não se alimentavam da palavra. Se eles se alimentassem da palavra como Simão Pedro se alimentava, aí a história era diferente. E Jesus ainda faz mais. E vocês? Querem ir também? Para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Ei, irmãos, Deus é maravilhoso demais. Aí está a verdadeira comida e a verdadeira bebida. A carne e o sangue do Senhor. O fruto da árvore da vida. E quem comer dessa árvore, desse pão, tem vida eterna. Jesus era a plenitude da palavra de Deus. Por quê? Ele era a plenitude da divindade. Ele era o próprio Deus em um corpo de carne. Deus estava em Cristo.
Reconciliando o mundo consigo mesmo. Se fez Marte para que nós tivéssemos salvação. Nós só vamos ser e entender o Evangelho verdadeiro o dia que nós entendermos o tamanho do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Em João 6, 31, 32 está escrito assim: nossos pais comeram do maná do deserto, e como está escrito, deu-lhes de comer o pão do céu. Mas Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu, quem vos dá, é o meu Pai quem vos dá. Eles comeram do maná. Os fariseus, saduceus, todos eles acreditavam que comeu do maná, comeu do pão da vida. E não era o pão da vida. O próprio Jesus falou para eles, porque todos que comeram do maná no deserto pereceram. Para ter vida eterna, tem que comer do verdadeiro pão da vida, que é a palavra, que é o Senhor Jesus Cristo. Então esse entendimento que nós temos que ter da palavra, somente vamos avançar na nossa jornada para o céu, como eu sempre falo e vou continuar falando, somos candidatos a morar no céu. Só vamos continuar avançando a nossa caminhada rumo aos céus, se nós formos sempre alimentando a nossa alma e o nosso espírito com a palavra, com o Espírito Santo. A nossa Belém, hoje, irmãos, é a palavra. O pão que procede dessa Belém é a revelação. E por isso, toda a revelação tem que ser provada. Se veio da palavra, se veio de Belém. Nenhum credo ou dogma nasceu em Belém. Em Belém nasceu a palavra. Aleluias. Os judeus se enganaram sobre esse assunto. Queriam que o maná fosse o pão da vida eterna. Mas Jesus lhes disse: não, pois todos os que comeram do maná no deserto pereceram. O maná alimentava apenas o corpo, como seu alimento normal que você faz, seu almoço, seu jantar, seu café da manhã. Agora, com Jesus é diferente. Ele alimenta a sua alma, o seu espírito. Irmão, se a sua alma está forte, se a sua alma está bem alimentada, não tem barreira, não tem dificuldade, sabe? A gente vai passar por situações assim, ó. Eu estava contando para o irmão ontem. Falei, irmão, assim, ó, às vezes você está na rua, num dia, num local, e às vezes todo aquele contexto todo ali, você está, não no espiritual, mas está no físico. O que acontece? A gente às vezes responde mal à pessoa, a gente maltrata alguém, a gente fala a palavra áspera para aquela pessoa, mas a diferença de quem tem o Espírito Santo, quem está com a alma bem alimentada, é instantâneo. Irmão, me perdoa. Irmão, me perdoa. Pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, me perdoa. Não tinha a intenção de te ofender. Tenha misericórdia de mim, me perdoa. Pronto. Porque o perdão, ele não é para ser você falando só para a pessoa tem que te perdoar. Então, ao você ser sincero ao pedir o seu perdão, a pessoa vai te perdoar. Mas a gente deixa para depois eu falo com aquele irmão, não, fala na hora, irmão. Fala na hora, fala, irmão, errei, falhei, me perdoa. Porque é assim que tem que ser. Porque Deus traz nós para esse patamar com a sua palavra. Não pode ser diferente disso. Hoje, o verdadeiro alimento espiritual é a mensagem do sétimo anjo, revelada em Apocalipse 3:7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a sua trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus.
Esse alimento é o alimento para o tempo do fim. É o alimento que nós somos o último grupo. Então é alimento para nós. Não deixe passar. Não fique comendo esse maná vencido, porque o maná, como os irmãos sabem, as pessoas sempre foram gananciosas, não é? E queriam mais, e elas enchiam os cestos assim, para pegar mais do que o outro, ter mais do que o outro. Sempre foi assim, toda a história da humanidade. Já começou com Caim matando Abel, não é? Por inveja. Então, assim, não é algo novo, esse tipo de atitude. É algo que vem lá do início do mundo já. E o que acontecia de manhã? O castigo divino. O maná estava podre. Ninguém poderia comer aquilo mais. Trabalhou à toa. Então, é assim que nós temos que ser. Por quê? Porque Deus nos quer para fazer algo para Ele. E para fazer algo para Ele, nós temos que entender aquilo que Ele tem para nós. Quando você entende o seu propósito, o que Deus tem para você, fica fácil de você atuar na seara dEle. São Pedro disse em Atos 2:38, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse alimento é o alimento verdadeiro, mas ele só vem para as ovelhas verdadeiras, porque elas ouvem e não entendem. Se você faz uma viagem para um outro país que fala um idioma diferente, por mais que você tenha conhecimento daquela língua, daquele idioma, quando você se para numa praça de alimentação, por exemplo, e você fica sentado em silêncio ali, e você fica ouvindo, né? É um burburinho muito alto que você não entende nada. Mas você, poxa, eu sei falar esse idioma, mas devido ao burburinho tão grande, e assim é o ouvido daquele que não é ovelha. Estamos falando, alguns estão entendendo no português. Já para outros, estou falando em hebraico, que ele não domina esse idioma. Então, ouvir, todos vão ouvir. O sol nasce para todos, a chuva também. Mas são poucos aqueles que são os escolhidos. E não é eu nem você que se escolhe, é Ele que te escolheu. Antes da fundação do mundo já. Você já estava nos planos dEle já. Somente um Deus, somente um nome, um só Deus, um só nome. Em Deuteronômio 6,4 está escrito assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não temos outro. E muitas vezes a gente fica preocupado, irmão, só com... Vamos chegar aqui também, vai falar sobre isso, que é a Trindade, os três, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a gente tem que cuidar para não ter outros deuses no nosso caminho. Às vezes a gente cria deuses no nosso caminho que não são a Trindade lá, sabe? Isso também é uma coisa preocupante para o cristão. Porque aí ele começa a endeusar certas coisas e ele esquece que é um só Deus. Ele tem que adorar só um Deus, Senhor Jesus Cristo. E às vezes a gente adora o nosso carro, adora a nossa casa, a gente adora tanta coisa, não é? Mas a hora de adorar o Senhor Jesus Cristo, nos falta tempo. Aí o tempo está curto, não dá mais, estou atrasado, cansado, meu dia foi corrido, não tenho tempo. Mas vai chegar um dia que você não vai mais precisar de tempo. O seu tempo vai findar. O meu pastor já ensinou aqui. Vão desaparecer como se nunca tivesse existido. Mas se você quer continuar ainda por uma eternidade, aí você vai fazer diferente. Esse é o verdadeiro alimento, a palavra revelada pelo nosso Elias, o nosso mensageiro William Branham. Em Atos 4,12 está escrito assim, ó: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual se importa que sejamos salvos. Então,
É só o nome de Jesus. Só o nome de Jesus. Só Ele. Ah, mas eu tenho que... Tem. Mas Ele. Faça o básico. Comece a ser o cristão do básico. Se você fizer o básico, você vai chegar nas outras etapas que tem para chegar. Esse nome é o único nome que dá vida de verdade. É o único nome que salva. Senhor Jesus Cristo. Agora observem, meus irmãos. Da onde veio o dogma das 3 pessoas da divindade? De Roma. De onde veio o batismo trinitário invocando os títulos ao invés do nome? De Roma. De onde veio o batismo trinitário invocando? De Roma. De onde vieram as denominações, os credos, purgatório e por aí vai? Tudo veio de Roma. E Roma não é Belém. Não é a casa do pão de Deus. Portanto, nada disso procede da palavra. Por isso não é alimento para você, ovelha. O mesmo aconteceu ao longo da história da igreja. Os luteranos comeram o pão do dia com Lutero, que é o pão da justificação. Os metodistas vieram e comeram o pão do dia com John Wesley, que é o pão da santificação. Os presbiterianos comeram no tempo de Calvino o pão do dia. Mas muitos hoje continuam fazendo como os judeus. Olham para o passado e rejeitam o pão do dia, que é a mensagem do nosso profeta. Por isso estão famintos. Vão vendo, hein? Palavras do pastor. Estão famintos e sedentos. Por que as pessoas pulam tanto de galho em galho? Por que as pessoas procuram? Vamos tratar de um lado humano. Um restaurante. Hoje você almoçou ali. Amanhã você almoça lá. Amanhã eu vou para lá, vou ver uma coisa nova. Amanhã eu vou para outro lugar, uma coisa nova, experimentar um negócio novo. Está sedento, está faminto. Está faminto. E assim é com a igreja. As pessoas ficam pulando de galho em galho, de igreja em igreja, não tem destino, não tem para onde ir, porque não sabe para onde ir. Tem uma frase que nós usamos muito no mundo lá, que é assim, ó: quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Então não tenha destino que não seja aquilo que Deus planejou para você, porque Ele planejou um destino para nós. Mas se nós deixarmos o destino que Satanás tem para nós, nós vamos descer lá para o mármore. Então, use a palavra de Deus como seu guia, como sua luz, como seu primeiro amor. É algo que é saboroso, o pão saboroso. E essas igrejas, essas pessoas estão se alimentando de comidas velhas que o mundo oferece, que são os credos, os dogmas e as tradições. E até os pentecostais, que comeram do pão da vida no tempo de Smith Wigglesworth e ficaram no caminho. Assim como os fariseus ficaram no caminho, não é? Jesus veio. A nova aliança chegou. O Novo Testamento. Não, nós somos de Moisés, somos filhos de Abraão. E esse negócio de Jesus aí, de Deus aí, né? Como é que um Deus vem, chega e morre e nasce numa manjedoura, junto com vacas e ovelhas e bichos lá? Não. O Deus de Israel é um Deus poderoso, vai chegar triunfante num cavalo aqui, com espada flamejante na mão, e vai expulsar os romanos daqui com espada, e vai com seus anjos, e vai destruir todo mundo aqui. Não era assim que eles pensavam? Era. Pedro estava preparado para isso. Eles queriam se armar, eles achavam que Jesus tinha vindo para lutar com eles a guerra. E a guerra de Jesus era outra. Então a nossa guerra aqui é outra. E às vezes as pessoas acham que nós estamos aqui para guerrear, e nós estamos aqui para guerrear contra as potestades do ar, contra o inimigo nosso real. E por que ele é o inimigo real? Porque o inimigo físico, ele pode até te matar,
fisicamente. Mas o outro, ele mata a sua alma. E ao matar a sua alma, aí o seu destino está selado. Então é por isso que nós temos que cuidar da nossa vida, para que tenhamos sempre a proteção e a armadura que Deus colocou sobre nós. E hoje continuam com esse alimento do passado, envelhecido, estragado, não mais o pão do dia, não o pão do dia. É por isso que a política, o comércio entraram na igreja. A igreja se associou ao Estado, lá no ano 325. O pão revelado para hoje, dia presente, é a mensagem do nosso profeta. É a revelação que nós temos, que nos trouxe de volta para o caminho original, que tínhamos saído dele. Ao longo da história, não é? Dos apóstolos para cá, a igreja foi se desviando do caminho. Ela se associou ao Estado. E para ela ficou muito bom. Ah, mas o cristão fala assim, mas foi bom associar com o Estado. Porque eles matavam os cristãos lá e pararam de matar os cristãos. Foi uma coisa boa. É isso que o inimigo faz. Ele fala, vem cá, vou cuidar de você. Vem aqui para mim. E aí aonde nós erramos, nós entramos na armadilha dele. Porque ele é astuto. Ele é astuto. E assim ele o fez. Para que eu vou ficar matando esses cristãos lá, queimando eles, jogando nos leões, né? Está só crescendo o nome desse Jesus aí. Está crescendo o nome desse Jesus. Não para de crescer. Mas vamos usar o nome dele, para que ele mesmo possa ser destruído. E aí começou a destruir não o físico. Porque eles entenderam que destruir o físico fazia a menor diferença. Porque eles ansiavam por aquilo. Eles desejavam por aquilo. Vou morrer, eu vou para o céu. Meu lugar está preparado, não é, pastor? Meu lugar está preparado. Estou pronto. Pode, põe fogo aí que eu já estou indo embora. Avisa que eu estou chegando aí, ó. Era assim. Aí ele fala, vou vencer esse povo não. Vou vencer não. Eu vou me associar aqui, ó, e vou trazer eles para uma outra coisa diferente. Foi o que aconteceu com a igreja. O inimigo usa agora exatamente isso. Ele entra dentro das igrejas e ele vai causando confusão, destruição, morte espiritual. Morte física não mas a morte espiritual, que é aquilo que o cristão não pode permitir e tem que lutar para que isso não aconteça, é isso que o inimigo quer, a sua morte e morte espiritual. E essa mensagem que desceu do céu, que é a revelação para o nosso dia, hoje, está aqui hoje, sendo oferecida a você, meu irmão, meu ouvinte. É a mensagem da restauração, a mensagem que adorna a noiva para um grande encontro celestial. E ela veio de Belém, que é a palavra. Por isso, nós não temos mais fome, não temos mais sede, não andamos mais de mar em mar, porque nós sabemos fielmente em quem nós temos crido. Temos comido do verdadeiro pão da vida eterna, que é a revelação da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. Deus vos abençoe, pastor Leonel. Louvado seja o nome do Senhor, não é, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele tem cuidado muito de nós. Vamos fazer uma oração, meu pastor? Deus tem cuidado muito de nós, não é, meu pastor? Eita, como tem cuidado, não é? E Ele coloca propósitos, irmãos, na nossa vida, para que nós possamos, a cada dia, se tornarmos cristãos de verdade. Esse é o nosso grande desafio, é nos tornarmos cristãos. Queria eu, e esse mundo todo, que as pessoas amassem umas às outras, como Jesus nos amou. Queria encontrar e não ter mais violência nas ruas, não ter mais mulheres sendo espancadas, crianças sendo sequestradas, morte, drogas, um universo horroroso que
inimigo de Deus, vem destruindo o mundo desde o momento que ele foi expulso dos céus. Mas vai chegar o dia, não é, meu pastor? Que nós estaremos em um lugar aonde não terá mais essas coisas. Vamos lutar para estarmos nele? Deus nos abençoe. Nós vamos fazer uma oração aqui, principalmente, eu quero uma oração forte dos irmãos, assim, é um pedido da família Leandro, né? Como é difícil para uma mãe, não é? E ela hoje esteve no hospital visitando seu filho Isaac, e ele tem uma ferida na perna que não estava sarando, foi para lá para tratar, e aí os medicamentos que ele tomou ali deram uma complicação, uma reação alérgica muito forte nele, e aí vai gerando uma série de coisas, não é? Febre, estava delirando hoje lá, e é uma coisa que as irmãs que conhecem, né, sabem que é algo muito perigoso, e pode levar ao coma e levar ao óbito, né? Mas, para quem tem Deus, tem uma garantia de um joelho dobrado. Então vamos dobrar os nossos joelhos a favor do nosso irmão Isaac, a favor da família Leandro, né, que hoje teve um dia muito difícil, a irmã estava tão feliz no domingo passado, domingo retrasado, o pastor orou pelo irmão Isaac, e ela foi lá na semana seguinte, e ele estava muito melhor, mas hoje ele teve uma piora muito grande, então ela ficou muito triste, e já é difícil para nós, né, irmãos? Imagina para uma mãe ver o filho numa situação assim. Então vamos fazer uma oração pelo nosso irmão Isaac Leandro, e para todos os irmãos que precisam de uma bênção, precisam de uma graça, seja o que você precisa, irmão, coloca no altar do Senhor, coloca aonde tem que colocar. Se você coloca a sua luta, a sua dificuldade, a sua dor, e não na mão de Jesus, dificilmente você vai ter o seu problema resolvido. Mas se você coloca nas mãos do Mestre, fica tranquilo, Ele vai resolver tudo para você. Se você precisa de uma oração, feche seus olhos, e Deus vai te abençoar aqui nesse momento. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Amém, Jesus. Estamos aqui nessa noite. Aleluia. Estamos alegres, felizes e fomos tão bem abençoados. Amém, Jesus. E nós cremos que o Senhor é nosso Deus. Amém, Jesus. Que o Senhor está preparando lá o céu. Amém. Para depois levar a nós para lá. Amém. E por isso, Senhor Deus, a Tua graça e o Teu poder venha para tirar esse espírito de doença, Amém, de enfermidade, em nome do Senhor Aleluia. Jesus Cristo. Sai em nome de Jesus, Aleluia. pelo poder de Deus. Todo mal está desfeito. Não haverá desastre, não haverá nada dessas Amém. coisas, porque nós entregamos a nossa vida na mão de Deus. Aleluia. Então Deus é que cuida de nós. Amém. Deus é que livra nós de todo mal. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo. E todo mal sai, vai embora, em nome de Jesus. E você tenha saúde, tenha vida na sua casa e até fora da sua casa. Amém. Você será bem abençoada por Deus, Amém. protegida por Deus, guardada por Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia é maior ainda. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você crê nele, Amém. você aceita ele. Amém. Então, dá glória a Deus. Glória a Deus. Louvai o nome dele. Glória a Jesus. Ele é bom, ele é maravilhoso. Aleluia. Vai chegar o dia em que nós vamos ser levados para o céu. E lá nós vamos viver juntos com ele. Graças a Deus. E ser uma bênção para eles e também eles ser bênçãos para nós. Amém. Então, nós estamos aguardando esse tempo. Chegar o tempo em que nós seremos levados para o céu, Amém. para estar junto com Deus, lá no céu. O céu é nosso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te livre de todo mal, Amém. de toda doença, de toda enfermidade, de qualquer desastre. Deus protege. Amém. Amém. Em nome de Jesus.
Ele está junto conosco. Aleluia. Graças a Deus, para nos proteger e nos livrar do mal. E porque Deus está nos abençoando, porque está preparando a nós para quando Ele descer para levar a nós. Então nós já estaremos prontos para irmos embora dessa terra. Aleluia. Que vai ser queimada, vai ser um fogo terrível que vai queimar essa terra todinha. Mas nós estaremos longe disso. Amém, nós Jesus. Estaremos no céu. Aleluia. Graças a Deus. Graças e a nós, Deus. cada um, nós temos a nossa casa lá no céu, onde nós vamos morar e morar eternamente. Graças a Deus. Amém, Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Deus abençoa a nós nessa noite. Amém. Dá a nós uma noite boa para nós dormirmos, descansar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sabemos que tudo nós podemos crer em Jesus Cristo. Amém. Porque Ele é o nosso Deus. Graças a Deus. Amém. Obrigado, Senhor, por todos os meus irmãos e irmãs que estão aqui na Tua casa. Amém, Jesus. Estão aqui na Tua casa, Senhor, para receber bênçãos que desce do céu. Aleluia. E para ter um conhecimento acerca da vida. Amém. Assim seja abençoado todos nós que estamos aqui na casa do Senhor. Amém. E sabendo que vai chegar um dia que não vai demorar demais, o nosso lugar é o céu. É verdade. Graças a Deus. Por isso, vamos para o céu, vamos ver Jesus. Só vai para o céu quem anda na luz. A luz é a verdade, não é fantasia. É o poder de Deus com a sabedoria. Só entra lavado no sangue de Jesus. Só entra lavado no sangue de Jesus. Não entra o pecado, não entra o pecado. Só entra lavado no sangue de Jesus. A vida do crente está no coração e é santificado pela oração, deixando ao mundo com o velho Adão, abraçando a Cristo, a nossa salvação. Entra lavado no sangue de Jesus, só entra lavado no sangue de Jesus. Não entra pecado, não entra pecado, só entra lavado no sangue de Jesus. A vida do crente está no coração, é santificado com a oração, deixando ao mundo com o velho Adão, abraçando a Cristo, a nossa salvação. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé então, irmãos, para a oração final? Aqui. A oração final. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe e vão em paz, na segurança dos anjos do Senhor. Vamos cantar, irmão? Vai. Quando preciso, chamo por Ele, Ele me ouve, me atende, é fiel, não me esqueceu.
companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, maravilhoso, Jesus, Leão de Judá. Este Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem entre a terra e fornalha. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não tem tempestade que ele não acalme, ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Se tu precisa, clame por ele, ele te ouve, te atende, é fiel, manda anjos pra te guardar. Companheiro, melhor amigo, não está só, vai com você. Seu nome é Jesus, ele é a vida, Leão de Judá. Este Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem entre a terra e fornalha. É poderoso, mandou um anjo.